Boa noite, telespectadores. No Saúde e Longevidade de hoje, nós vamos falar sobre algo de fundamental importância: a água. Eu conheci o Sr. Paulo Hag lá na Gerontofer, que me apresentou um produto que eu fiquei encantada e, principalmente, impressionada. O Purifique, que é algo muito mais do que um simples filtro de água. E você fique atento aí, porque eu tenho certeza que você vai ficar impressionado tanto quanto eu e vai saber da importância, então, de nós termos realmente algo de qualidade para a nossa saúde. Então, Paulo, muito bom ter te conhecido lá na feira e eu gostaria muito de trazer essas informações tão importantes para os nossos telespectadores, porque realmente o que tu me mostraste, o que tu me falaste, é de fundamental importância para a saúde, sim. Então, prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, com toda certeza, e com certeza a Purifique também fica muito honrada de poder estar apresentando esse trabalho, que agora em novembro vai fazer 20 anos, desde que nasceu a Purifique em Maringá, no Paraná. Pois é, e vê só, né? Há 20 anos eu poderia estar tomando a água do Purifique e não estou. Mas, né, a gente sempre está em tempo de começar, né, a buscar mais saúde. E eu faço questão de trazer esses conhecimentos para você que nos assiste, porque a gente conhece filtros de água desde que nasceu quase, né? São coisas antigas, já se tinha esse conceito. Mas existem muitas marcas de filtros e não é tudo igual, são filtros e filtros, né? E eu nunca conheci algo como o Purifique, né? Segundo tu comentaste comigo, né? Todos os filtros têm uma exigência, né, para a sua aprovação de filtrar 3 itens básicos, né? Mas o Purifique vai muito além e filtra 4 vezes mais elementos do que aqueles básicos que nós conhecemos. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Bom, a Purifique, na sua essência de ter hoje o melhor purificador de água do mundo. Tecnologia japonesa, né? Não poderia ser diferente. O que aconteceu? Hoje, essa tecnologia, digamos assim, ela foi trazida de lá e foi incrementada e foi acrescentado através da UEM, da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Então, praticamente, a Purifique nasceu dentro de uma universidade em Maringá, no Paraná, há 20 anos atrás. Então, a ideia de ter um produto de alto padrão, como é digamos assim, o sistema japonês, né, ter qualidade, né, surgiu, evidentemente, os primeiros, né, que surgiram foram não com a tecnologia de hoje. Foram sendo aperfeiçoados. Sendo aperfeiçoados, e hoje, o que digamos assim, a Purifique tem o refil 7 camadas. O refil 7 camadas, que é este aqui. Por que 7 camadas? Primeiro eu vou falar um pouco do que os componentes, né? Que são esses 7. Paulo, desculpa eu te interromper um pouquinho, mas para que as pessoas entendam até melhor, não é? Os filtros que nós conhecemos normalmente, eles filtram o cloro, as bactérias e as partículas, não é? Isto é o básico, que é o que todo mundo tem, não é? Mas eu vejo aqui que tem muitas outras substâncias e que nós temos, sim, já temos conhecimento que realmente existem na água e que podem trazer muitas doenças. E, quem sabe, muitas dessas doenças que hoje a gente não sabe como tem surgido em número tão grande, como os cânceres, por exemplo, e várias outras, não é? Quem sabe possam estar relacionados à ingestão de tantas dessas substâncias que agora, né, o senhor vai comentar com a gente.
e a gente nem sabe, não é? E eu fiquei impressionada porque nós temos, só para citar um exemplo, interrompendo um pouquinho, não é? A gente vê muito a presença de uma bactéria no estômago chamado Helicobacter pylori, que sabemos que é transmitida pela água, não é? E a gente vê no consultório que vem aumentando muito a incidência do câncer gástrico, do câncer de intestinos. Então, olhando tudo isso, eu fico me perguntando, né? Quem sabe a gente poderia evitar, não é, algumas dessas doenças. Mas eu vou deixar tu mostrar para a gente aí. Ok. Digamos, conforme a doutora Eliane falou agora, o que o Inmetro exige da água, de todos esses fornecedores, produtores de purificadores de água, o básico é que ela extraia as partículas, tá, orgânicas da água, que tire o cloro e tire as bactérias. Esses são esses 3 elementos, né, que o Inmetro exige, o Ministério da Saúde exige. O que acontece do sistema, eu tenho que falar sobre o sistema público, né? O sistema público, ele oferece, através de todas as empresas que produzem, digamos assim, que trabalham a água para a população, nas cidades, nas regiões, elas têm, digamos assim, a obrigação de oferecer uma água com potabilidade. Então, o sistema público ele oferece uma água com potabilidade. E é um pouquinho de diferença numa região para outra, mas, em suma, é isso. Então, esses 3, tirando partículas, cloro e bactérias, digamos assim, é o que o sistema oferece de água potável. Mas, digamos assim, em função, digamos, da pressão que a água chega dentro das residências, dentro das empresas, dentro dos consultórios, em tudo que é lugar, nos restaurantes, é uma água que vem com pressão. Não tem como ela vir do sistema público, da distância que vem, sem que seja com pressão. Então, o que acontece, digamos assim, é preciso a gente falar. Esse foi o estudo, a tecnologia que a Purific ela conseguiu apurar, conseguiu descobrir. O nosso sistema da Purific é um sistema de decantação, imitando a natureza. A água chega através de um caninho do sistema público, que a gente engata um kit hidráulico, então abastece aqui em cima, né? A água entra aqui. Então, aqui ainda é a água do sistema, chama de capacete do nosso aparelho saúde aqui, né? Esse é o aparelho purificador de saúde. É o maior que nós temos. Então, no momento que ele passa por dentro dos refis de purificação, a partir dali, a água que aparece aqui embaixo já não é mais água do sistema. Já é a água purificada. O que significa água purificada, né? Ela, além de tirar as partículas, o cloro e as bactérias, que é a exigência do Inmetro, também ela tira os vírus. Que são muitas vezes menores que uma bactéria, né? Muito pequenininhos, digamos assim. Inclusive, muitas bactérias servem de, digamos assim, de portadoras, tá? Dos vírus. E os vírus se escondem dentro lá. Ela é como se fosse um hospedeiro, né? Então, o que acontece? O que tira as bactérias nem sempre tira o vírus. Esse que é um grande detalhe. Porque filtra a bactéria, mas não filtra o vírus, né, que separa. Aí eu tenho que falar, para poder explicar, eu tenho que comentar isso. Nessa primeira parte de cima, na primeira camada, que são os cristais de quartzo. Tudo que vem de orgânico é capturado pelos cristais de quartzo. Não desce para a segunda camada. A segunda camada fina aqui é puricel. Então, ela é uma camada compacta. Então, imagine toda a água que vem de cima aqui, ela vem em gotas, né? Ela entra por gotas aqui para dentro, e ela vai descendo.
Os orgânicos ficam aqui no cristal e na segunda camadinha aqui, ó, fininha, como ela é compacta, imaginem a força que as gotas d'água fazem para poder passar para a terceira camada, que é carvão ativado. Então, ela já chega aqui, partículas maiores já não descem para a terceira camada, que é o carvão ativado. Fica presa na segunda camada. Ou seja, o grosso das impurezas da água ficam ali. Ficam ali. Na terceira camada, como o carvão ativado ele é cheio de orifícios, tem muitas partículas que pode parecer inacreditável, mas o carvão, por ele ser de madeira, no nosso caso é feito de carvão, de caroço de babaçu. Que, aliás, é bem diferente do carvão que usualmente usam, né? Já, de novo, né, qual é a diferença do carvão que vocês usam, desse carvão de babaçu, para os outros? O carvão de caroço de babaçu, o que acontece? Ele é queimado a 800 graus centígrados, lá no norte do país, né? Nas empresas que trabalham especificamente nisso, né? Então, a Purifique ela tem parcerias que produzem somente para a Purifique. Então, a Purifique ela somente utiliza as partículas maiores do carvão ativado. As partículas maiores do carvão ativado são independentes. E a fuligem, que é o pó, esse é totalmente descartável, porque o pó ele pode continuar descendo aqui e pode continuar, digamos assim, entrando para dentro da água e aparentar sujeira, mas não é sujeira. Ele é o pó do carvão ativado, que faz bem para o intestino, faz bem para o sistema intestinal, né? É que quando se tem uma intoxicação, né, se usa o carvão ativado. Exatamente. Então, obrigado. Então, o carvão ativado, as partículas, elas são cheias de orifícios, mas cheias de orifícios, e dentro desses orifícios, quando as gotas descem da segunda camada, naturalmente elas têm que passar por dentro das partículas, e o que não pertence ao DNA da água fica preso dentro desses orifícios do carvão ativado. Aí vem o infravermelho longo com prata coloidal, tá? Que é o que mata. O infravermelho longo imita os raios do sol da manhã, e a prata coloidal, em contato com ele, estão sempre se repelindo, né? Aqui dentro e também no disco, no disquete aqui, que também tem a mesma missão, né? Depois a gente vai falar nesse disquete também. Pois não. Então, aqui cria um campo energético dentro do refil, e cada vírus e bactéria, não importa tipo, espécie, ele vai ser combatido e cortado ao meio, ou seja, é aniquilado nesta camada aqui. Aí vem a rocha oxipure, que é uma rocha cubana, muito cheia de orifícios, que também captura as impurezas, como metais pesados, né? Que a gente encontra muito na água esses metais pesados. É imperceptível. Não tem como a gente enxergar a olho nu. Micropartículas, né? Partículas. Então, aí a partir daí, vem a camada mais grossa de carvão ativado, que é o dobro da primeira camada. Novamente passa pelo carvão ativado. Novamente passa pelo carvão ativado. E aí, por último, uma camada sinterizada, né, que é a sétima camada, e daí vem o nome do refil 7 camadas, né? Que é o que tem de hoje digamos assim, de top de mercado, é isso aqui. Olha, Paulo, quando eu vi isso, né, que tu me falaste, e eu vi também que, além do cloro, das partículas, das bactérias, também filtra vírus. Pesticidas, trialumetanos, nitratos, metais pesados, ferrugem, fármacos e algas. Gente, eu, assim, realmente, quando eu tomo um copo d'água, não é? Ou tomava, porque agora vou usar só do Purifique, dá até um certo nojo, né? Porque a gente não enxerga, mas tem todas essas coisas na nossa água. Realmente é impressionante. Olha,
E tudo isso é verdade porque a gente vê, né, a contaminação dos rios, a quantidade de medicamentos, muitas vezes despejado na água, em casa mesmo. Né? O pessoal não toma uma medicação, quer descartar, não pode pôr em qualquer lixo, despeja, né, na descarga lá do vaso, as caixas d'água cheias de lodos, os canos com ferrugem, a própria poluição realmente do lençol freático por indústrias. Realmente a gente fica preocupado. Mas, Paulo, a gente vai fazendo um intervalinho e você continue aí, porque eu tenho certeza que você vai ficar arrepiado e de cabelo em pé, como eu fiquei. Então, nós já voltamos com você. Estamos de volta e continuamos a falar em água pura. Não pura somente, puríssima. Porque depois que eu conheci o Purifique, fiquei impressionada, como eu disse no bloco anterior, porque é um equipamento que não filtra somente o cloro, as partículas e as bactérias. Isto é o básico, mas olha só quanta coisa eu vi aqui que a gente encontra na água e a gente não se dá conta. E isso aqui, o Purifique, realmente limpa, purifica a água disso aqui. Ó. Vírus, pesticidas, trialometanos, nitratos, metais pesados, ferrugem, fármacos, algas, também várias outras coisas aqui que nós não vamos ter tempo de falar hoje, mas tem mais 6 elementos aqui que são filtrados, além destes todos que eu citei. Então, Paulo, conta um pouquinho para a gente sobre a existência disto na nossa água e que a gente não enxerga, né? Nem sabe o que está tomando e o quanto isso está prejudicando, com certeza, muito a nossa saúde. Muitas das doenças que às vezes não se acha uma causa, até dores abdominais, desconfortos. Olha só, imaginando essas coisas todas no nosso organismo, fica fácil de ver o quanto isso pode ser prejudicial, não é? Bom, os vírus, como eles por poderem vir tanto na água como no vento, né, como no ar, tá, no alimento, é imperceptível. Então, é um estudo muito grande para poder, para um purificador de água, conseguir também purificar a água de vírus, deixar livre de vírus. Aí vem as pesticidas. O pesticida, todos os tipos de alimento que não sejam orgânicos, vão pesticidas. A alta produção agrícola, digamos, hoje exigida pela população mundial, a necessidade obrigou a cada vez mais serem usados mais pesticidas, né? Olha, são muitos. Aí lava os vegetais, vai tudo pela água. E aí a pessoa vai em casa, na rapidez, na vida corrida, ela vai lavar aqueles alimentos todos, aquelas verduras, aquelas frutas, né? Aqueles grãos, com a água do sistema. E a água do sistema, ela vem com tudo isso. Ou seja, tira do alimento, mas ingere depois na água. Exatamente isso. Esse é o círculo vicioso que nós entramos naturalmente pela velocidade que a vida anda hoje, né? E aí vem a terceira, trialometanos. Os trialometanos, justamente aquele lodo, aquelas partículas que vêm vindo pela pressão da água, do sistema que vai abastecendo as casas, os apartamentos, todas as residências, né? Aí vai acumulando no fundo da caixa d'água aquele lodo, que a maioria das pessoas nem sabe que existe, mas ele está lá. Camadas de 10, de 15, de 20, até de 50 centímetros na caixa. Daí a importância da saúde de cada família de limpar ao menos uma vez a cada 6 meses a caixa d'água.
Mas o pior, Paulo, eu vejo assim, quando falta água, né, fica esse lodo depositado. Mas quando volta a água, e eu já vi isso na minha torneira, a água vem barrenta. Então, tá aí, não é? A água vem com pressão, mistura aquele sedimento do fundo e passa para a nossa torneira. Que absurdo, que horror! 95% da população não tem acesso a uma água mineral, por exemplo, né? E limpa também a caixa d'água toda hora, não é? Em prédios, né? Na própria casa. Aí, veja que os trialometanos é justamente a química que acontece entre o cloro e aquele lodo. É aquilo ali que cria os trialometanos, que são altamente cancerígenos. Olha só, gente, nossa, e tem mais aí, não é? Por falar em cancerígeno, né? Tem várias outras substâncias aí que a gente pode também evitar, não é? Serem filtradas. Metais pesados. São um sem número de metais pesados. Na nossa região, por exemplo, região do calçado, né? Muitos os couros eram curtidos há 50, 60 anos atrás, eram curtidos com químicas mais pesadas do que hoje. Então, tudo aquilo que foi os retalhos de couro, que, digamos assim, foram enterrados, né? Usados para aterro, aquilo tudo, cada enxurrada que dá, a enxurrada, a água bate em cima daqueles retalhos de couro que estão lá dentro do chão, vai lavando e vai entrando, penetrando para dentro do solo. Contaminando o lençol freático, né? Vai entrar nos lençóis freáticos, e se aqui existe um couro enterrado, a 1.500 metros de distância daqui, ou até mais, pode fazer com que um poço lá fique inviável de tomar sua água, porque recebeu aquela, digamos assim, aquela mistura. A água por baixo da terra se comunica, né? Se comunica. Então, é muito sério isso, é muito sério. Hoje, por exemplo, o mercúrio, cromo, chumbo. Tudo isso pode ser filtrado pelo Purifique. Tudo isso nos metais pesados. Aqui, ó. Esses metais pesados são ainda menores do que vírus. Gente, olha só, é muita coisa, Paulo. Eu sei que nós temos ainda muita coisa aqui para falar para os nossos telespectadores. Infelizmente, nosso programa hoje já está terminando, mas a gente promete voltar a conversar com o Paulo novamente, para que não fique hoje já todos os seus cabelos brancos, não é? Os meus já saíram alguns aqui, não é? Só de ouvir o Paulo falar. Mas isso é muito sério, pessoal. Então, eu creio que você deve pensar sobre isto, não é? Conhecer esse sistema Purifique, que inclusive ali eu vi uma jarra, não é? Que às vezes a gente só tendo a jarra no lugar já resolve bastante, não é? Porque vai repondo, e muitas outras coisas. Mas, Paulo, te convido para estar conosco novamente aqui. Hoje te agradeço muito, porque sei que acrescentaste informações de muito relevo aí, de muita importância para os nossos telespectadores. Quero te encontrar aqui de novo. Até breve. Com certeza, fico muito agradecido e honrado por poder estar aqui, poder dividir esse conhecimento para poder multiplicar, né? Multiplicar, quanto mais pessoas souberem disso, né? Com certeza absoluta, esta água ela vai ajudar na saúde. Em uma semana, tomando a água purificada da Purifique, as pessoas já vão sentir a diferença no seu organismo. Não tenho dúvida nenhuma disso. Imagina as crianças, né? Nossos filhos. Bem, pessoal, voltamos na próxima semana com você, falando novamente, né, com o Paulo e trazendo mais informações. Então, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Muito agradecido pela oportunidade.